boa noite. Hoje é dia 26 de abril e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Apocalipse 16, versículo 15. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesta manhã e nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando onde eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Apocalipse. O Apocalipse de João. Visão geral do público, autor e época da escrita. O Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento e é a pedra angular da palavra de Deus. As escrituras sagradas começam com uma revelação do passado e terminam com uma revelação sobre o futuro. O Apocalipse é um livro muito solene que fala sobre muitos juízos divinos, mas também é um livro maravilhoso no qual encontramos a conclusão dos caminhos de Deus até a glória eterna. Assim como todos os outros profetas, as outras profecias, o Apocalipse não é fácil de entender. É por isso que às vezes é chamado de livro de 7 selos e é muito negligenciado por muitos cristãos. O pensamento principal das profecias bíblicas do Antigo Testamento e do Novo Testamento é a introdução futura do reinado do Senhor Jesus sobre a criação, bem como os eventos precedentes, especialmente em relação a Israel, o povo terreno de Deus. A Assembleia do Deus Vivo, o corpo de Cristo, não é mencionado nas profecias do Antigo Testamento. A Assembleia, ou Igreja, está sujeita ao mistério divino revelado apenas no Novo Testamento. A Assembleia também desempenha um papel subordinado nas profecias do Antigo Testamento, do Novo Testamento. A expectativa dessa Assembleia Celestial não está centrada nos acontecimentos dos últimos dias. Está muito mais centrada na vinda do Senhor Jesus para arrebatar os crentes, e esse arrebatamento acontecerá a qualquer momento. A maioria das profecias bíblicas incluem o Apocalipse, diz a respeito após o tempo do arrebatamento. Até o presente momento, houve muitas tentativas de interpretar o Apocalipse de maneira diferente. A interpretação pretérita vê a batalha da cristandade ganhando força contra Roma pagã, terminando com a vitória da fé. A interpretação histórica vê o Apocalipse na descrição de todo o período da cristandade. Essa forma de interpretação era bem popular durante o tempo da Reforma. Lutero, por exemplo, viu o anticristo no Papa. O método espiritualizador vê o livro como atemporal, simbolizando a luta entre o bem e o mal. Entretanto, a maneira correta de se considerar o Apocalipse é examinar os capítulos 4 ao 22 sobre o futuro. Essa visão foi considerada em parte pelos pais da igreja. O livro de Apocalipse é o cumprimento de cada profecia bíblica. Não pode ser entendida sem que se conheça os profetas do Antigo Testamento, Ezequiel e Daniel especialmente. Nem sem conhecer as palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, 25 e 1 e 2 Tessalonicenses. A linguagem do Apocalipse é amplamente simbólica e só pode ser explicar esses símbolos em conexão com as Sagradas Escrituras como um todo, especialmente com relação à profecia, pois aprendemos com Pedro em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Autor e época da escrita. O Apocalipse é o único livro no Novo Testamento que menciona João como autor. João menciona seu nome 4 vezes no livro. Justino Mártir, Irineu e o cânon Muratori confirmam que o apóstolo João é o autor. Ele é o autor do 4º evangelho e das 3 epístolas. Irineu também menciona que João escreveu o livro de Apocalipse no final do reinado do imperador Dominiciano. Este imperador reinou de 81 a 95 depois de Cristo. De acordo com Apocalipse 1, versículo 9, João estava na ilha chamada Patmos, que fica a 80 quilômetros da costa da Ásia Menor, atual Turquia. Foi ali que ele escreveu as revelações de Jesus Cristo por volta de 95 depois de Cristo.
Por ordem de Deus, no entanto, dúvidas em relação à autoria do Apocalipse foram levantadas a partir da época de Dionísio, bispo de Alexandria e aluno de Orígenes. As razões apresentadas para as dúvidas são distinções doutrinárias comparadas com os outros escritos de João, bem como a linguagem muito simples do livro. Não há nenhuma razão convincente, no entanto, pela qual devemos duvidar que o apóstolo João seja o autor do Apocalipse. Destinatário, é evidente que o Apocalipse tem o estilo de uma epístola no começo e no fim. No capítulo 1, versículo 4, após a introdução, segue-se uma saudação. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça esteja convosco e a paz daquele que é, que era e que há de vir. As palavras finais do livro são semelhantes a alguma das epístolas do Novo Testamento. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vós, com todos vós. Amém. Se contudo concluirmos disso que o Apocalipse é destinado às 7 igrejas da Ásia Menor, mencionadas no início, entenderemos mal o propósito do Espírito Santo. As palavras finais do Apocalipse, dirigidas a todos os santos, contradizem este pensamento, mas as palavras introdutórias do livro também mostram claramente que o Apocalipse é dirigido a todos os cristãos. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia. O número 7 das igrejas da Ásia Menor é a expressão da perfeição divina e aponta para o fato que a palavra se dirige à igreja ou à assembleia como um todo. Assunto e propósito da escrita. O versículo 1 do Apocalipse já mostra a intenção de Deus, mostrar a seus servos coisas que em breve acontecerão. A pessoa de Jesus, o Filho de Deus e Redentor, está no centro desses eventos futuros. Vemos o Senhor Jesus como juiz justo no capítulo 1, como aquele que em breve virá no último capítulo, mas também vemos no curso de todo o livro do Apocalipse, repetidas vezes, o Senhor Jesus como aquele que age. Capítulo 1, versículo 19, nos dá a chave para dividir o livro. Escreve as coisas que tu tem visto, que são e as que hão de acontecer. As coisas que tu tem visto se refere à visão do capítulo 1, versículo 12 ao 18. Lá vemos o Senhor Jesus como o juiz de sua igreja entre os 7 castiçais de ouro. As que são, só pode se referir às 7 cartas do capítulo 2 e 3, dirigidas às 7 igrejas. Essas igrejas apresentam simbolicamente a cristandade do começo até o fim. Finalmente, as que hão de acontecer nos mostram os eventos que ocorrem após a igreja ser arrebatada. São descritos a partir do capítulo 4, versículo 1, onde João ouve as palavras, sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Do capítulo 4 ao 22, portanto, descrevem as coisas que acontecem após o tempo real da graça. Os crentes, simbolizados pelos 24 anciões do capítulo 4, versículo 4, já estarão então na glória celestial. Para começar, vemos Deus como Criador e governante, o Senhor Jesus como o Cordeiro morto e os crentes reunidos em volta do trono do céu, capítulo 4 e 5. No capítulo seguinte, capítulo 6 ao 11, os 7 selos são abertos pelo Cordeiro. Então, as 7 trombetas iniciam 2 séries de terríveis pragas e juízo. A 7ª trombeta leva ao cumprimento do mistério de Deus e o estabelecimento do reinado de Cristo no milênio. Capítulos 12 e 13 mostram o povo de Israel durante esse período de tribulação, o lançamento de Satanás à terra e os homens mais poderosos da época, o cabeça do Império Romano e, finalmente, o Anticristo. Capítulos 14 e 15 mostram 2 tipos de mártires da época. Capítulos 16 seguem como uma terceira série de juízos, como as 7 taças da ira. Capítulos 17 e 18 mostram o julgamento da Babilônia, que é a cristandade afastada de Deus. Finalmente, o capítulo 19 traz Cristo aparecendo na terra. Os capítulos 20 ao 22 mostram o milênio e o estado eterno de um novo céu e uma nova terra. O livro de Apocalipse termina com o apelo solene do Senhor Jesus aos homens em geral, porém especialmente aos crentes. Peculiaridades. Expressões usadas para fazer referência a Cristo em Apocalipse são as seguintes: o Cordeiro, Jesus Cristo, Alfa e Ômega, Senhor, primeiro e último, fiel testemunha, estrela da manhã, fiel e verdadeiro, raiz de Davi, homem, filho, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o princípio e o fim, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que vive, o Filho de Deus. Amém. O princípio da criação de Deus, o leão da tribo de Judá, a palavra de Deus, a descendência de Davi, Senhor Jesus Cristo.
Sumário. Vamos ler o capítulo 16. Capítulo 15, versículo 1 ao 16, versículo 21. As 7 taças da ira de Deus. A terceira série de juízo. Se você deseja conhecer a Deus, você deve conhecer a sua palavra. Se você deseja perceber seu poder, você deve ver como ele trabalha com a sua palavra. Se você quiser saber seu propósito antes de acontecer, você só pode descobri-lo por meio de sua palavra. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Apocalipse. Então vamos ler o nosso devocional da noite. Bem-aventurados aqueles que vigiam. Apocalipse 16, versículo 15. Dia após dia morro, diz o apóstolo. Esse era a vida dos primeiros cristãos. Eles iam a todos os lugares com a vida nas mãos. Hoje em dia não somos chamados a passar pelas mesmas perseguições temerosas. Se fôssemos, o Senhor nos daria a graça de suportar o teste. Mas as provocações da vida cristã no momento atual, embora longe de serem tão terríveis, são ainda mais capazes de nos derrotar do que aquela da época de fogo. Temos que suportar o desprezo do mundo, isto é pouco, suas carícias, suas palavras meigas, seus discursos escorregadios, suas bajulações, sua hipocrisia são muito piores. Nosso risco de enriquecermos nos tornam orgulhosos e acabamos nos entregando aos costumes do atual mundo maligno e perdemos a nossa fé. Ou se a riqueza não for a aprovação, o cuidado mundano é quase tão pernicioso quanto ela. Se não pudermos ser despedaçados pelo leão feroz, poderíamos ser abraçados até a morte pelo urso. O diabo não se importa com a forma desde que destrua o nosso amor por Cristo e nossa confiança nele. Temo que a igreja esteja mais propensa a perder sua integridade nesses dias suaves e sedosos do que naqueles tempos mais complicados. Precisamos estar despertos agora, pois atravessaremos o terreno encantado e estamos mais propensos a adormecer em nossas próprias ruínas, ao menos que nossa fé em Jesus seja uma realidade, nosso amor por Jesus uma chama veemente. Muitos nesses dias de fácil profissão de fé estão inclinados a provar o joio e não o trigo. Hipócritas com máscaras de justo com seus outros, mas não são os filhos nascidos verdadeiramente do Deus vivo. Cristão, não pense que estes são os tempos nos quais você pode dispensar a vigilância ou o santo andor. Você precisa dessas coisas mais do que nunca, e que Deus, o Espírito Eterno, demonstre sua onipotência em você, que você possa dizer em meio a todas as situações tranquilas, assim como nas mais difíceis, somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. E esse é o devocional da noite sobre nós estarmos vigilantes, não é porque a gente não é mais perseguido por Roma, por os inimigos, que a gente não precisa ser vigilante, não é porque está na moda ser crente, não é porque está na moda a gente seguir a Jesus, que a gente não deve ser vigilante. É como Paulo mesmo escreveu na segunda carta a Timóteo, que é considerada a última carta dele. Nos tempos do fim, ninguém vai mais seguir a sã doutrina. Cada um vai seguir o que te faz sentido. Por isso que Jesus está em tudo hoje em dia. Mas não é o real, verdadeiro Jesus que a gente conhece através da sua. Então tenha uma boa semana, um bom início de semana, um bom resto de domingo e até a próxima.